E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. Outra versão diz: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas se deixem encher pelo Espírito Santo. Você pode dizer amém? Sente-se, querido, sente-se. Obrigado, Ministério de Louvor também. Pastor, nós vamos falar sobre bebida alcoólica nessa manhã. Não, nós vamos falar sobre se encher do Espírito Santo. Uma coisa muito comum que acontece é que as pessoas têm ignorado o Espírito Santo de Deus. E eu quero que nessa manhã nós possamos nos aprofundar um pouquinho, porque o ato de vir à igreja, ele perde o sentido se a igreja for para mim apenas um lugar aonde eu busco um refrigério momentâneo. Perceba que a gente convida as pessoas para vir à igreja, a gente mesmo vem, e às vezes resume-se a isso: tu está passando por uma luta? Não, vamos lá na igreja, sempre tem uma palavra muito boa. O perigo disso é porque às vezes a palavra vem numa outra direção, que não vai passar a mão sobre a cabeça de quem está aflito. Ela vem como uma palavra de ensino, e o ensino funciona porque ele nos ensina a sairmos dos problemas ou até evitá-los. E algumas palavras, elas simplesmente elas vêm para curar a pessoa. Há palavras de cura, e elas cabem muito bem para quem está machucado, ofendido, amargurado. Mas uma palavra de cura, ela não te ensina a evitar o problema. Ela vem como uma resposta momentânea. Algumas pessoas tornam-se viciadas em palavras de cura, assim como algumas pessoas se viciam em remédios que tiram dor. Nos Estados Unidos há uma preocupação com remédios de dor, porque as pessoas tomam esses remédios muitas vezes não porque têm dor, mas porque eles causam um determinado efeito, e o corpo daqui a pouco começa a pedir por aquilo. Isso não apenas lá, né? Lá geralmente promove-se mais esse cuidado, mas eu sei que mesmo no Brasil nós temos isso, pessoas viciadas em coisas que tiram dor, e daqui a pouco já não é mais porque tem dor, mas porque desejam ter aquela sensação de cuidado, de tranquilidade. Assim também são as palavras. Nós viemos para a igreja, e quando uma palavra vem como cura para nós, essa palavra é muito bem aceita. E ainda que eu não precise de cura, ainda que eu já não precise, porque talvez eu tenha infligido dor ao outro, eu deveria me consertar, mas dependendo da palavra que eu ouço, eu ainda tomo ela para mim como se alguém tivesse que consertar comigo. Por isso, eu não estou condenando o tipo de mensagem de cura, mensagem de carinho, de uma mensagem motivacional. Não estou condenando isso. Há tempos e tempos em que Deus mesmo traz isso para nós. Mas há um problema quando nós, membros de uma igreja, nos acostumamos a esse tipo de palavra, porque apenas pegamos pronto, e eu não aprendo a fugir do que causa dor. Eu não aprendo a caminhar com aquele que cura as dores do homem, as mazelas do homem. Você sempre vai machucar-se se você não aprender a andar direito. Você sempre vai estar machucado. Você não vai ter uma transformação de vida, e isso vai provocar com que você sempre esteja numa vida cristã abalada, horas na igreja, horas fora da igreja, horas dentro da igreja, agindo como se estivesse no mundo. E quando eu digo mundo, me compreenda, né? Vivendo de maneira secular. Então, o que nós precisamos para mudar de vida? O que nós precisamos realmente para ter uma transformação?
Talvez um dos maiores mandamentos da Bíblia, e eu sei que se eu perguntasse aqui qual é o maior mandamento, você dizer que é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a esse, amar o teu próximo como a si mesmo. Mas gosto de pensar que talvez um dos maiores mandamentos da Bíblia seja esse: enchei-vos do Espírito. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai amar o teu próximo como a si mesmo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai evitar os caminhos tortuosos. Você vai se desviar do mal. Por isso que ser cheio do Espírito Santo talvez seja a coisa mais importante a nós fazermos. Mas para que eu seja cheio de algo, eu preciso conhecer do que eu vou me encher. E facilmente, em uma vida que talvez você já tenha vivido, que eu com certeza vivi, nós sabíamos muito bem o que é nos encher. E quantos aqui já se encheram? Encheram a cara, como se diz aí fora. Nos enchemos de vinho, nos enchemos de álcool, nos enchemos de algumas coisas que nos entorpeceram. E nós ficamos, no momento que nós nos entorpecemos, nós ficamos à deriva dentro do nosso juízo, porque quando alguém está bêbado, essa pessoa não tem mais controle das suas ações, mas sim, quem tem controle é aquilo que a encheu. E a gente costuma dizer que o álcool estava controlando a pessoa. Porém, aqui Paulo, ele faz uma distinção, e ele está dizendo assim: não se embriaguem mais de vinho, não se embriaguem mais com algo que vai tirar o senso de vocês. Aqui ele poderia dizer: não se embriaguem mais com a ira, não se embriaguem mais com a raiva, não se embriaguem mais de toda a amargura. Porque quando eu faço um estudo a respeito de Efésios, eu vou perceber de que essas pessoas, elas não eram pessoas de uma igreja que tinha esses problemas. Eu olho para a igreja de Corinto, carta de Paulo aos Coríntios, que vem antes, e eu percebo aquela igreja com sérios problemas, e muito possivelmente, talvez até com problemas de álcool. Mas Paulo está trazendo algo aqui, que também é metafórico. Não se embriaguem, não se encham de coisas que não vão levar vocês a lugar nenhum, mas encham-se do Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito Santo, você precisa saber quem Ele é, você precisa viver com Ele. Paulo passou por Éfeso, na sua segunda viagem missionária. Atos 18 fala sobre isso. Ele deixou um casal ali, Priscila e Áquila, pregando. Era uma igreja bem estruturada. Um pregador muito renomado da época, chamado Apolo, também esteve por ali, passou por aquela região. E Paulo retornou a eles com uma carta falando a respeito do Espírito Santo. Quando você olha o começo do capítulo que eu li com você, 5:18, você vai ver que no primeiro versículo, Paulo está dizendo a eles assim: sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Quando ele diz sede imitadores de Deus, eu faço um paralelo com o que ele vai falar para a igreja de Corinto, quando ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha a diferença. Para uns ele pede, imitem Deus, para outros eles dizem, imitem a mim. Qual você acha que tem mais dificuldade de imitar? A igreja, que eu preciso dizer, olhem para mim. A igreja de Éfeso, Paulo não precisava dizer assim: ei, olha para mim, gente, olha, faz do jeito que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque ele já tinha um avanço teológico, de conhecimento, que Paulo podia dizer assim: gente, olhem para Deus, ou seja, olhem para a palavra, aprendam na palavra, imitem a Deus. Mas havia uma outra igreja que ele precisou dizer assim: ó, gente, olha para mim. Se vocês não conseguem olhar para Deus, é tão difícil entender Deus, é tão difícil entender a palavra, me sigam, faça o que eu estou fazendo que vai dar tudo certo. É o que a gente faz com uma criança. Olha como o papai está fazendo, ó, está vendo? É assim. A gente precisa ser um exemplo. Só que essa igreja aqui, que eu estou falando para vocês, já era uma igreja mais estruturada.
eles podiam já olhar para Deus, para Cristo, para fazer conforme a sua vontade. Em Efésios 3, dos versos 17 até o 19, Paulo explica o porquê. E ele diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele está dando um passo a passo de como é que nós somos cheios dessa presença de Deus. Cristo habite pela fé no nosso coração. Não é uma religião habite pela fé no seu coração. Não é 2 dias por semana, 1 dia por semana, algo habite pela fé no seu coração, mas que Cristo habite, e não é visite. Eu não quero uma visita, eu não quero que Ele passe por aqui, eu quero que Ele habite, que Ele permaneça, que Ele fique, e essa é uma grande diferença, porque às vezes o nosso coração é um local apenas de passagem, é uma casa de passagem para Deus, porque de vez em quando eu sirvo, mas de vez em quando eu não sirvo, de vez em quando eu sou cristão, às vezes eu não sou, porque não sou uma habitação dEle, e aqui ele está falando da importância de ser habitação. E alguém pode dizer: pastor, mas como é que Paulo vai dizer para os Efésios que eles têm que ser cheios do Espírito Santo, se aquela igreja já era uma igreja cheia do Espírito Santo? E tem uma parte do capítulo 1, capítulo 1 de Efésios, no versículo 13, 14 ali, que diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Paulo começa no capítulo 1 dizendo: vocês são selados com o Espírito Santo. No capítulo 5 ele diz: se encham do Espírito Santo. E aqui causa uma confusão, porque a gente diz assim: mas espera aí, foi selado e agora precisa ser cheio, o que é isso? Se não foi selado, não está cheio do Espírito Santo? E isso eu gostaria de deixar claro nessa manhã para você. O que é ser selado com o Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? São duas coisas diferentes. E aqui nos mostra que no momento da nossa conversão, no momento que a gente ouviu esse evangelho da salvação, como diz aqui, a palavra da verdade, e aceitei Jesus como meu suficiente Salvador, não mais uma religião, porque todos nós aqui, quem sabe, nascemos numa religião, mas quando nós verdadeiramente conhecemos a Cristo e sabemos que Ele é superior à religião, Ele é superior a tudo, e eu o recebo como meu Salvador, confesso os meus pecados, abandono a minha vida de pecados e começo uma nova vida com Ele, então eu recebo um selo. E o selo do Espírito Santo é como se você recebesse uma marca, e a marca de Deus está em você, a marca de que você é salvo, a marca de que você começou uma nova vida, a marca de Deus dizendo, como os reis antigos faziam, quando eles viajavam para terras longínquas, e o anel deles era um baita de um anel, que servia como selo. Então eles compravam coisas e eles selavam aquilo, eles colocavam seu selo sobre as coisas que eles compravam, porque os reis às vezes viajavam com uma comitiva que não poderia transportar nada, mas então ele mandava os seus servos, e quando eles passavam e viam o selo real, eles sabiam: isso aqui foi comprado pelo meu rei, e nós vamos levar, porque isso aqui o nosso rei pagou. Olha que tremendo isso, porque o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O que é o penhor? O penhor é aquilo que garante. Quando você deixa algo penhorado, você está dizendo: estou deixando isso aqui como garantia, porque eu vou voltar e vou pagar, e vou levar. O Espírito Santo em nós é o penhor de Deus dizendo: você é meu, e um dia eu voltarei e vou te levar comigo. Porque Jesus Cristo passou e Ele nos deixou o Espírito Santo, e é como se Deus tivesse deixado a sua marca em cada um de nós, porque um dia os seus súditos, um dia os anjos passarão por essa terra, quando Jesus Cristo bradar em glória, e então eles passarão, e todos os que tiverem o selo do Espírito Santo, estarão com Ele nas moradas celestiais. Olha que tremendo isso!
Nós recebemos uma marca, nós pertencemos a alguém. Glória a Deus. Significa dizer que todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem a marca de Cristo. Você tem uma marca. É por isso que às vezes, você pode estar em algum lugar, querendo ser um agente secreto, que ninguém te descubra que é cristão, e alguém olha para ti e diz assim: você é diferente, hein? Você é diferente, você fala meio diferente. Você não é crente não? A gente vai na igreja, né? Tem uma marca. Existe uma marca. Me lembro de uma época muito ruim da minha vida, afastado dos caminhos do Senhor e tentando fazer de tudo para ser mundo, de tudo para me misturar de novo. Estava em locais onde eu não deveria estar, mas mesmo nesses locais, alguém olhava para mim e dizia assim: tu é crente, né, cara? Até eu já fui, cara, eu olho para ti, tu tem uma cara de crente. A minha noite acabava ali, né? Baixava a cabeça. Vou para a igreja. Pedro estava no meio de uma galera se esquentando no fogo. Todo mundo falando de Jesus que estava sendo crucificado. Daqui a pouco alguém olha para ele e diz assim: tu não andava com eles não? Ele diz: não, nem conheço o homem. Cara, tu fala igual. Até tua fala é igual. E quanto mais ele tentava disfarçar, mais eles identificavam, porque havia um selo já sobre Pedro. Ele ainda não era cheio do Espírito Santo, mas o selo e a marca já estavam sobre ele. Ele vai ser cheio do Espírito Santo depois da sua restauração e depois do dia de Pentecostes, quando todos foram cheios e línguas como de fogo apareceram sobre a cabeça dos cristãos, e eles falaram em novas línguas, e toda aquela situação. Porém, ele havia apenas recebido um selo. Gente, é mais ou menos como, eu já falei isso algumas vezes aqui, mas para quem de repente está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, é como quando você olha um determinado recipiente, você olha um botijão de gás, e quem olha um botijão de gás, às vezes pela cor dele, e às vezes pela marca, você já identifica a que empresa pertence. Você olha um determinado produto, e por fora você identifica o selo que está ali, e você sabe o nome da marca. Antigamente, os frascos de azeite não eram como hoje, que hoje você olha e você vê o azeite, era uma lata, e a gente só identificava pela lata, e a gente olhava e dizia assim: essa aqui é da marca tal. Mas quantas vezes que a mamãe foi fazer comida, e que quando ela pegou a lata para fritar um ovo, para fazer uma carne, né, parece que a gente pega até com força pensando que está cheio, e a lata estava o quê? Vazia. Por quê? Porque não se conseguia ver o que estava dentro, só se via a marca. Significa dizer de que se aquela empresa viesse recolher tudo que pertencia a ela, eles poderiam levar a lata, porque pertencia a eles. Porém, ela poderia estar vazia. Quantas vezes que foi se pegar uma lata de azeite, ela estava vazia, mas por ela estar vazia, ela não tinha mais uso. Aqui existe um problema. Alguém pode dizer assim: pastor, se eu já tenho o selo do Espírito Santo, está tudo tranquilo, se Jesus voltar eu não vou subir? Porque você tem o selo. Porém, é um perigo muito grande, porque se nós só apenas temos o selo, mas não somos cheios, nós não temos uso. Eu tenho um botijão de gás, mas eu quero esquentar uma comida, aí eu coloco lá, está vazio. Mas o botijão eu tenho. Eu sei que você tem valor? Tem, mas está vazio. Ou seja, eu não consigo usar para a função que eu quero. Sabe qual é o grande problema? Muitas pessoas estão aceitando a Cristo, top, recebe o selo da salvação, top, mas não servem para nada. Por quê? Porque não são cheios.
E há um grande perigo que quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, nós vemos isso. As 10 saíram, as 10 eram virgens, as 10 tinham suas lamparinas, mas apenas 5 delas tinham azeite suficiente para atravessar um momento ruim. E se Cristo voltar e você apenas estiver vivendo no teu selo de salvação, e você não precisar atravessar um momento de dificuldade, você será salvo. O ladrão da cruz recebeu o selo ali. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus disse para ele, depois que ele reconheceu Jesus como rei. Ele não precisou ser cheio do Espírito Santo para ser salvo, mas foi ali, ó. Agora eu pergunto, quantas pessoas que vêm à igreja, recebem a Cristo, recebem o selo, mas no seu caminhar desistem, por quê? Porque não são cheias, precisam utilizar-se daquele azeite que o Espírito Santo tem esse símbolo na Bíblia, mas porque não são cheias, não conseguem sobreviver. Voltando para a ilustração da latinha, uma lata vazia, qualquer vento vem e derruba, mas se ela estiver cheia, os ventos não vão derrubá-la. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheio, porque os ventos vêm, as dificuldades vêm, sempre tentarão te derrubar. E eu entendo que uma palavra, quando vem de cura, de motivação, te levanta como alguém que pega a tua latinha e coloca de pé, mas o próximo vento te derruba de novo. Então aprenda a ser cheio, porque nada mais vai derrubar você. Seja cheio do Espírito Santo, conheça a pessoa do Espírito Santo, se alimente do Espírito Santo todos os dias, permita que ele entre em você, permita que seja teu amigo, que caminhe ao teu lado. O selado será salvo, mas corre grandes riscos, por isso nós precisamos sempre estarmos cheios da presença de Deus. Sabe, eu vejo que aquela igreja não era uma igreja que tinha problemas com o pecado, apesar de que todos temos, mas quando nós fazemos uma comparação entre as cartas paulinas, nós percebemos que a igreja de Éfeso era uma igreja muito boa. Ele vai dizer ainda no capítulo 5, nos primeiros versos, 3 a 5 também, ele diz, mas a prostituição, toda a impureza, a avareza, nem ainda se nomeiam entre vós, como convém aos santos. Não tem entre vocês. Por isso que eu estou fazendo esse paralelo para vocês entenderem que não era uma igreja de cachaceiro, não era uma igreja que estava ali o pessoal se enchendo de vinho, não era isso. Mas Paulo estava querendo dizer algo a mais do que isso, de que às vezes o fato de serem selados, existe uma teologia que diz aí por fora, uma vez salvo, sempre salvo. A pessoa diz assim, cara, eu estou salvo, eu já aceitei Jesus, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já vou ser salvo. E eles estavam embriagados com isso. O vinho na Bíblia também é um símbolo de alegria. E eu gosto de pensar, de que Paulo estava dizendo para eles assim, ei gente, vocês estão embriagados nessa alegria da salvação? Vocês estão embriagados aí, porque antes viviam, quem sabe, até uma vida de trevas, e hoje vocês estão na maravilhosa luz, então estão embriagados com essa alegria? Porém, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, não apenas se embriaguem disso. É óbvio que esse texto pode ser usado também para que a gente entenda de que não devemos nos embriagar, mas o que eu gosto de frisar, é de que nós nos embriagamos de tantas coisas, que não é apenas de vinho, mas nos embriagamos até de uma certa altivez, quando pensamos assim, eu sou salvo, eu vou numa igreja evangélica, porque um dia já estive perdido como vocês, meros mortais, mas hoje eu aceitei Jesus. Sabe, uma embriaguez idiota, de que nós pensamos que somos melhores do que qualquer outra pessoa, quando na verdade o que nos garante de verdade na salvação, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O selo é importante? É como uma carta que não pode chegar no seu destino se ela não tiver um selo. Mas de que adianta você recebe uma carta e você corre lá e ela tem um selo e você diz, meu Deus, ela veio do lugar onde eu estava esperando, e quando você abre a carta ela está vazia. Adianta alguma coisa? Mas ela chegou no endereço, não chegou? Chegou. Mas ela tem conteúdo? Não tem. Alguém olha para você e diz, mas você está diferente,
Você agora vai na igreja, você aceitou Jesus, que coisa boa. Você para honra e glória do Senhor, agora eu estou salvo, eu conheci a Cristo, que maravilha e tudo mais. E a pessoa diz: por favor, então ore por mim, então por favor, coloque as mãos sobre a minha mãe que está enferma. E aí nós temos dificuldade, porque nós não somos cheios do Espírito Santo, somos como uma carta vazia, que temos um selo, mas não temos conteúdo, não adianta de nada. Nós precisamos, queridos, pensar na nossa vida. Sim, eu preciso de salvação, mas eu preciso entender que Cristo veio para nos salvar, entregando a sua própria vida, e Ele diz: assim como Cristo entregou a vida por nós, devemos entregar a vida por nossos irmãos. É a maneira como eu faço, eu me encho de conteúdo, e o conteúdo não é para mim, para dizer o quanto eu sei teologicamente, mas é para entregar, é para ajudar. E é por isso que a Bíblia fala que nós somos cartas vivas. Eu sou uma carta viva, eu sou o evangelho vivo, eu sou o evangelho vivo para minha família, que olha para mim, para o meu comportamento, para as minhas ações, e diz: Jesus existe, porque olha só esse homem que era desprezível, mas agora eu vejo que há algo sobrenatural nele. A Bíblia nos fala de uma mulher que Eliseu dá uma voz de comando para ela, dizendo assim, ela não tinha mais nada, era uma viúva, ela tinha perdido tudo, e estavam para levar seus filhos embora, e então ela vai ao profeta, e o profeta diz o quê? Esses dias atrás eu preguei sobre isso: vai e pegue vários vasos vazios, latas vazias, vasilhas vazias, e depois te fecha no teu quarto, e derrama esse pouquinho de óleo que você tem sobre cada uma dessas latas, e depois, quando o milagre aconteceu, o milagre da multiplicação, ela encheu todas aquelas vasilhas, ele disse o quê? Vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Fiz um resumo aqui, né? O que eu quero dizer? Quando ela foi para pedir as vasilhas emprestadas, as vasilhas que ela pediu eram o quê? Cheias ou vazias? Vazias. Alguém cobrou alguma coisa? Não, simplesmente deram. Só que quando as vasilhas estavam cheias, o que ele falou? Vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Significa dizer que vazio não há valor nenhum. As pessoas até entregam, mas depois que está cheio, tem valor, porque o valor não é o que está fora, o valor é aquilo que está dentro. O valor de cada um de nós cristãos é o Espírito Santo que está dentro de nós. O maior tesouro é aquele que está dentro, não aquele que está fora. E nós pensamos que às vezes o valor está em mim, essa casca aqui fora. Não, o valor é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, para operar o milagre, para fazer a diferença. Ele continua dizendo: sujeitai-vos uns aos outros. E quando ele fala de sujeição, ele fala do marido, da esposa. A palavra do Senhor tem um cuidado entre patrões e os seus funcionários. E toda essa questão da sujeição, ela vem após nós sermos cheios do Espírito Santo. Davi entendia tanto a respeito disso, mesmo vivendo no Antigo Testamento, que na sua prece, ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. E quando ele diz não retires de mim o teu Espírito Santo, fica claro de que o Espírito Santo poderia se retirar quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos. O selo é uma marca que fica, mas que pode ser apagada. Mas ser cheio do Espírito Santo demanda de que a gente esteja constantemente nos enchendo. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual vocês estão selados para o dia da redenção. O selo estaria em você para o dia da redenção. Então não entristeça o Espírito Santo de Deus. A Bíblia tem todo um cuidado para que a gente compreenda de que o nosso sucesso como cristão, o nosso sucesso como homens e mulheres de família, o nosso sucesso na nossa vida profissional, em tudo que nós fizermos, depende de quão cheio você é do Espírito Santo de Deus, do quanto você está preparado para receber esse Espírito Santo. Jesus, quando falou com os seus discípulos, ele sabia que eles tinham uma grande missão para fazer, e isso aqui é muito importante. Eles tinham uma grande missão. Então ele diz: ei, fique em Jerusalém,
até que do alto vocês sejam revestidos de poder, sejam cheios de poder. E então sim, vocês sairão e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que muitos deles teriam que morrer, chegariam ao ponto de decidir sobre a sua vida por serem cristãos, e sem o enchimento do Espírito Santo eles nunca conseguiriam fazer isso. Então o que Cristo diz assim: ei, fiquem aqui, sejam cheios, porque o que vocês vão atravessar é muito difícil. Então vocês não vão conseguir passar isso se vocês não forem cheios. Eu preciso primeiro encher vocês. E então por 10 dias aqueles homens ficaram num cenáculo, e outros foram se juntando a eles, e outros foram embora porque não resistiram a esperar. Mas em 10 dias depois dessa instrução, o Espírito Santo de Deus é mandado para a terra. Ele é mandado para a terra, e então cumpre-se a palavra que Jesus havia dito. Ele disse que mandaria um outro Consolador para estar conosco. João 14,16, ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Eu não vos deixarei órfãos. Jesus entregou a sua vida na cruz, mas sabia que nós precisaríamos de ajuda para atravessar todo esse deserto. E então Ele vai ao Pai. A Bíblia fala, depois de 40 dias estando na terra, Ele ascendeu aos céus. Ele deixou a instrução: ei, busquem o Espírito Santo. 10 dias se passam, eles estão reunidos num cenáculo. Você pode ler lá em Atos dos Apóstolos, buscando, orando, pedindo o Espírito Santo. Enquanto eles estão pedindo, pare para pensar um pouquinho. Jesus lá conversando com o Pai, dizendo: pois é, Pai, eu disse para eles que eu ia mandar o Espírito Santo. Filho, você falou isso? Falei. É que sozinhos eles não vão conseguir. Eles precisam da ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo sempre atua, filho. Você já não viu sobre Davi, sobre Sansão, que o meu Espírito desceu e encheu eles fizeram grandes feitos? Nós poderíamos continuar dessa forma. Pai, é diferente, porque o que eles vão fazer a partir de agora vai revolucionar a humanidade. Vamos mandar o Espírito Santo para ficar direto lá com eles, direto. E esse Espírito Santo vai ser a força impulsionadora, porque um dia, quando nós voltarmos para levar, para trazer eles aqui para cima, o Espírito Santo será a força que vai impulsioná-los. Ele será o penhor da salvação, e quem estiver com a marca do Espírito Santo vai subir. Eu não sei como é que foi a conversa. O que eu estou falando aqui, não estou dizendo que está na Bíblia, eu estou fazendo apenas uma ilustração. Eu sei que foi 10 dias de conversa. Para nós aqui na terra, lá pode ter sido 1 minuto, alguns segundos. Eu sei que no 10º dia eles estão orando, quando de repente a Bíblia diz que um vento impetuoso e veemente encheu toda a casa. As portas estavam fechadas, mas ainda assim o vento entrou, e a Bíblia diz que chamas de fogo começaram a aparecer sobre a cabeça dos fiéis, e 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus, batizadas com o Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, e começaram a profetizar, e foram cheios. Esse mesmo Espírito Santo está disponível para mim e para você nessa manhã. Esse mesmo Espírito está aqui nessa manhã. Ele está disponível. Ele está disponível para mudar a nossa história. Não apenas para a gente sempre ter uma conexão com Deus do tipo: eu sei, eu vou na igreja e eu sei que Deus me ama, eu sei que Cristo me ama, e quando eu estou assim muito ruim eu vou lá e eu recebo uma oração e eu melhoro e eu continuo caminhando. Não, para que isso acabe, e para que você viva a intensidade de um evangelho, onde você tem uma conexão com Deus todos os dias, onde você não fica namorando o mundo e a igreja, onde você é cheio, porque se você for cheio não há espaço para mais nada dentro de você. Se você for cheio, não há espaço, porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não é assim?
Mas espiritualmente também é assim. Se você for cheio do Espírito Santo, não haverá lugar para o pecado, não haverá lugar para Satanás, não haverá lugar para maldição na sua vida, não haverá lugar. A coisa boa de você ser cheio do Espírito Santo é porque depois de um tempo não tem mais como ser cheio. Você começa a ser o quê? Transbordante. Nós transbordamos. E quando eu transbordo, eu atinjo quem está ao meu redor. O transbordar me leva a atingir quem está perto de mim. Mas o transbordar tem uma outra coisa boa, porque o inimigo constantemente está tentando te sujar. O inimigo constantemente está te lançando um pensamento que não deve, está lançando uma discórdia, está lançando alguma coisa para te entristecer. Ou não é assim? A gente está numa vida cristã, está numa vibe legal, está servindo a Deus, está fazendo as coisas, daqui a pouco acontece uma coisa e a gente, não gostei, porque o nosso velho homem é atingido e eu acho que só quer. Quando a gente vê, a gente já está, sabe, esvaziando, porque toda sujeira que bate. Pense comigo aqui, ó. Nós temos esse copo, dei mais uma baixadinha no nível dele, mas imagine ele cheio. Se ele estiver cheio até a borda, qualquer coisa que eu jogar nele vai trazer volume para que parte dessa água saia, certo? Pense em água, azeite, o que você quiser, mas se eu conseguir atingir aqui, vai sair alguma coisa. Eu vou perdendo algo, e à medida que eu vou permitindo que joguem coisas, a água vai saindo, e eu vou perdendo, e eu vou me esvaziando. Mas sabe o que é o bom de ser transbordante? É porque há uma fonte dentro de você que está transbordando sempre. O inimigo tenta jogar algo em você, e você até desestabiliza, porque uma parte parece que sai, só que o transbordar faz com que toda a sujeira que ele jogou, venha e saia também, porque você está sempre transbordando. O inimigo joga sujeira e o transbordar joga a sujeira para fora. Ele vai jogando as encrencas dele e o teu transbordar vai jogando para fora. E você não é contaminado nunca, porque você não é apenas cheio, mas você é transbordante da presença de Deus. Por isso que eu não quero mais apenas ser cheio, eu quero transbordar do Espírito Santo. Eu quero ser tão cheio e tão transbordante, que cada ofensa, de que cada palavra ruim, de que cada momento ruim da minha vida que tenta me esvaziar, vai ser apenas momentâneo. Por isso que diz que a alegria do cristão não pode ser tirada, porque por mais que o inimigo jogue algo e por algum momento você fique triste, você perdeu algo, o transbordar do Espírito Santo dentro de você joga para fora toda a tristeza, joga para fora toda a angústia, joga para fora tudo aquilo que quer contaminar você, e você permanece puro. Por isso, nessa manhã, nós não podemos mais admitir uma vida sem o Espírito Santo de Deus vivendo nela. E se Ele é santo, eu não posso viver uma vida que não seja santa, porque se Ele é santo, Ele não habita em lugares que não sejam santos. Mas pastor, quer dizer então que eu tenho que ser santo? É o mínimo, porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. A nossa concepção de santo é muitas vezes a ideia de um monge, a ideia de alguém que não sorri, a ideia de alguém que é contemplativo para o mundo, uma ideia de alguém que não se diverte, a ideia de alguém fechado. Jesus era santo? Era. Como é que você imagina a vida de Jesus? Um homem sisudo passando pela rua, descendo a zorraga em todo mundo? Eu fiz uma vez, o pessoal, e ainda foi nos cambistas do templo. Eu imagino Jesus como alguém tão agradável, a ponto das crianças quererem chegar perto dele. Entre numa igreja, ou vá lá em cima, onde estão as crianças agora, e chega lá todo sisudo assim. As crianças, se não forem para o canto das paredes, elas vão ficar assim, olhando para você. Mas se você for uma pessoa agradável, daqui a pouco elas estão ao teu redor, daqui a pouco estão segurando tua perna, daqui a pouco estão dizendo, ô tio, olha aqui, ó. A Bíblia diz que as criancinhas queriam vir até Jesus.
E ele disse: não empeçais ela. Nessa manhã, no final aqui do culto, nós teremos uma apresentação de criança. E essa base, ela começou lá atrás, sim, mas Jesus firmou isso, quando ele disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E as crianças queriam chegar a ele, porque ele era agradável, e ele ainda assim era santo. A santidade não está atrelada a você ser sisudo. A santidade não está atrelada a você ser bravo. A santidade não está atrelada a você não fazer nada. Não, porque isso não posso, porque eu sou santo. Eu não posso brincar com vocês porque eu sou santo. Não, a santidade está em apenas retirar o pecado seu, em tirar o pecado que está fazendo mal para a sua vida, em retirar uma vida dupla. É isso que a santidade vem para trazer, porque a Bíblia diz que a santidade é o que nos separa. A palavra santidade significa separação. Deus quer separar você para algo. Deus quer separar você para o ministério. Deus quer separar você para uma nova vida. Deus quer separar você para um novo tempo. Deus quer separar você para uma vida melhor do que você tem vivido. Mas para isso eu preciso me separar de algumas coisas que ainda me prendem ao pecado, que ainda me prendem a uma velha vida. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.